Olá, alunos. Sou o professor Luiz, professor de matemática, e vim apresentar para vocês o sistema de números decimais e suas características, posições, como foram criados, como foram feitos. Ok? Bom início de aula, bom início de ano a todos e sejam todos bem-vindos a essa aula. Vamos aprender a reconhecer as principais características do nosso sistema de numeração decimal. Como eles são formados, como são feitos, como foram criados os números. Você sabe quais são as características do nosso sistema de decimal numérico? Ele é feito de que forma? Como é que nós fizemos o 1? Como fizemos o 2? Como é que a gente desenha eles? Nós podemos nos questionar dessa forma, como é feito os números e como eles surgiram, aonde, quem foi a primeira pessoa que fez esses números. São perguntinhas que também podemos ter uma solução, podemos ter uma resposta. Um pouco da história dos números. O nosso sistema de numeração nasceu em uma região conhecida como Rio Indo, atual Paquistão. Nós estamos analisando um mapinha aqui e ali no lado nós temos o Paquistão, lá na Ásia, no outro lado do mundo, tá? Não é totalmente no outro lado, mas é perto, tá? Além disso, existia também outras civilizações que já vinham aperfeiçoando, desde o homem da caverna até civilizações um pouco mais que tem um pouco mais de prestígio, como a egípcia, e tinha seus sistemas de numeração, tá? E o número começou a se evoluir, tá? Só que essas evoluções eram de civilizações para civilizações, então não era igual. A forma de contar era igual, Por exemplo, o número, a quantidade 1, um objeto, era um objeto nas duas civilizações, civilização egípcia, civilização romana. Porém, essa forma de ler os números, de escrever os números, era diferente. E como é que isso aconteceu para que todo mundo escrevesse o número igualmente e lesse da mesma forma, Então, a partir desse povo aqui, o hindu, lá no Paquistão, os hindus que começaram a criar agrupamentos de 10. Muitos se falam das mãos, como as mãos têm 10 dedos, então esses agrupamentos de 10 em 10 facilitaria as contas, Os grupos estabelecidos em posição de 10 em 10. Símbolos diferentes para representar números de 1 a 9, já que outras civilizações utilizavam uma quantidade de símbolos e às vezes não nos representavam o valor quantitativo. Por exemplo, quanto mais símbolos, maior o número, Então aqui a gente usa a posição. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegássemos apenas o número 1 e o número 2, nós formamos o número 12. Se nós invertermos a posição, nós vamos formar o número 21. Então a posição que eles podem estar pode alterar esse valor, esse resultado. Então olha aqui, duas perguntinhas interessantes para vocês. Os números que nós temos hoje são agrupamentos de 10 em 10, tá? 10 em 10, e nós temos 10 símbolos representados para formar. Nós temos o símbolo 1, o símbolo 2, como isso aqui, Isso aqui nessa tabelinha aqui do lado aqui. Símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, símbolo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o mais não tão menos importante, Todos eles são importantes, o símbolo 0, tá? Olha só, pessoal, um pouco da história. Os árabes e os hindus, indo-árabe, que é a junção dos dois, criaram os símbolos e os números, tá? Símbolos, nós temos indo-árabico, algarismos. Olha só a evolução, nós temos aqui século 12, 13, 14 e 15 e 1524. A evolução desses números, olha só. O número 1 passou por uma transformação até chegarmos ao número 1. O número 2 também passou por transformações, parecia até a letra Z. Em outros casos até o número 3. E o número 3 tem as suas transformações até chegar a essa forma arredondada.
E o número 4 nem arredondado era totalmente diferente do número 4. E o número 5 que parecia o número 4 até chegar ao número 5. Número 6 e 7, 8, 9 e o 0, todos eles passaram por transformações e nós chegamos a esses números que nós temos aqui, né, que temos hoje. O 0, né, foi uma invenção importante, né, porque ele vai representar um vazio. Ó, os babilônios, mesopotâmios, 2500 anos de Cristo, os maias, América Central, os indianos, noção de vazio, todo mundo tinha essa noção de vazio, mas não sabia como representar, tá? Ó, alguns símbolos também aqui, tá? Que eu acho que esse aqui é dos mesopotâmios ou da América Central. Os árabes na Europa, né? E aí foram dando nome Zefiro, né? Zefiro, até Zefro e Zero. Aí chegou o nome de Zero, tá? Como assim, pessoal? Professor, o 0 é importante. O 0 é de extrema importância. Se você botar o número 1 aqui na frente, aqui, ó, nós vamos ter 1000. Esse 1000 forma o número 1000, né? E se nós trocarmos a posição desse 1 para cá, vai ter 0001, que vai representar apenas 1. Então, 1000 unidades é totalmente diferente de 1. Dependendo da posição dele, ele vai indicar o dezeno, uma centena, uma unidade, a unidade, dezena ou centena, ou as outras milhares, né, milhões e assim por diante. Agora nós vamos começar a fixar nosso conhecimento. Presta bem atenção aqui que o professor está falando. Quiz, tá? O nosso sistema de numeração é conhecido como sistema de numeração decimal. Por que decimal? Decimal lembra o que? Lembra 10, ok? Então olha só, olha as duas alternativas aqui, ó. Contamos fazendo agrupamentos de 10? Possuímos 10 algarismos? Não, algarismos são muitos. Algarismo seria um número, poderíamos criar um número infinito, tá? Então essa resposta aqui, ó, possui apenas 10 algarismos, está errada, ok? Porque nós podemos criar uma infinidade de algarismos, que esse era o objetivo principal, o objetivo principal desse sistema, né? Criar uma infinidade de algarismos, tá? Por isso que não existe fim em números. Os números a gente pode criar o que a gente quiser, qualquer número ou qualquer número que se estabeleça em uma conta matemática, né? Uma calculadora ou qualquer coisa do tipo, tá? Contamos fazendo agrupamentos de 10 em 10. Isso é uma verdade, tá? Porque nós vamos agrupá-los em 10 em 10. 10, depois de 10 passamos para uma dezena, depois de dezena passamos para centenas e assim por diante, tá? Esses agrupamentos são feitos de 10 e 10. Lembram das mãos, né? Uma mão tem 10 dedos. Então, o agrupamento ficou de 10 em 10. E aqui nós temos a resposta certa. Ó. Nosso sistema de numeração é conhecido como sistema de numeração decimal porque contamos fazendo agrupamentos de 10 em 10. Né? Vamos olhar aqui uma situação, um probleminha, tá? Ó, praticando 1. Observe as afirmativas. O sistema de numeração decimal é de base 10, né? De 10 em 10. Isso é uma afirmação? Será que isso está certo? Né? O sistema de numeração é posicional, porque depende da posição. Se eu mudar a posição de um e outro número, eu vou formar um outro número? Pensa aqui, professor, você tem o número 12. Você troca o 2 e bota à frente. Que número vai ser formado? Você pensou em 21? Sim, né? É posicional o nosso sistema de numeração? É posicional, porque depende da posição que o algarismo ocupa no número. E seu valor muda. Isso é verdade? O professor acabou de afirmar que é uma verdade, né? O sistema de numeração possui 10 símbolos, chamados de algarismos, porque permite a escrita dos números. Isso é uma verdade? Sim, né? Os algarismos são quais? 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, professor, o número 10. O número 10 não, tá? O número 10 é o símbolo 1 e o símbolo 0, ok? Tem uma diferença nisso.
Os símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São esses os símbolos, ok? Vamos lá, praticando 1. Assinale a alternativa correta. Quais as alternativas são corretas? Apenas a 1 está correta? Apenas a 2? Apenas a 3? Ou todas elas estão corretas, que o professor ali comentou anteriormente da questão. Vamos analisar uma a uma, tá? Olha só, vamos analisar uma a uma. O sistema de numeração decimal é de base 10, agrupamentos de 10. Verdadeiro, tá? Isso é verdade. Por quê? Na formação de 10 unidades, nós vamos ter uma dezena. De 10 dezenas, nós vamos ter uma centena. Então, nós vamos classificar eles. Primeiro, nós temos de 1 a 10, passamos para dezenas. De 1 a 10, passamos para dezenas, tá? Unidade, dezenas, centenas, tá? 10 unidades, nós temos uma dezena. Mais 10 unidades, 2 dezenas. Mais 10 unidades, 3 dezenas. Mais 10 unidades, 4. Mais 10, 5. Mais 10, 6, 7, 8, 9. Quando tiver mais 10, aí nós vamos ter 9, passamos para uma centena, né? E assim vai. 10 desses para mudar um desse. 10 desses para mudar um desse. Ok? Aí nós vamos obter essa escala. Por isso que ele é de agrupamento, tá? Por isso que é uma forma de agrupar os números. Praticando resposta, vamos analisar a segunda opção, tá? O sistema de numeração é posicional. Por quê? Depende da posição que o algarismo ocupa no número. Seu valor muda. Lembra lá que o professor falou? Número 1 e número 2. Formamos o número 12, ok? 1, 2. Formamos o número 12. Se nós trocarmos o 2 para o outro lado, nós vamos ter o número 21. Tá? Então a posição desses algarismos muda o valor, tá? Aqui nós temos o exemplo de 1, 1, 1. Se nós trocarmos todos eles, não vai fazer efeito nenhum, obviamente. Mas cada um tem seu valor, tá? O primeiro 1 aqui, nós vamos ter 1 de unidade. O segundo 1, nós vamos ter 1 de 10 unidades. Nós vamos ter 10 desse daqui, ó. 1 vezes 10. 1 vezes 10 esse aqui. E o terceiro número nós vamos ter 1 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 que dá 100. Nós vamos ter 100 unidades dessa. Então aqui, ó, 10 unidades, nós vamos passar para uma centena. Está aqui. Cada um tem seu local, tá? Se nós pegarmos o número 1, 2, como falou, formamos um 12. 12 trocando de lado, formamos 21. Então, a posição desses algarismos ele pode influenciar no resultado ou na forma de ler o número. Vamos lá, analisar a sentença 3. Né? O sistema de numeração possui 10 símbolos chamados de algarismos que permite a escrita dos números. Verdadeiro? É verdade. Os símbolos são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o próprio 0, como a gente tinha dito. São só esses símbolos, tá? Com esses símbolos a gente pode formar qualquer número, qualquer um. Você pode criar infinito número. Inventa um número aí. Inventou? Qualquer número que você queira inventar. Mas note que são só esses os símbolos. Não existe outro símbolo, tá? Ah, professor, e o 10? Olha aqui como o 10 é. O 10 é o número 1 e o 0, ok? São a repetição de 1 e 0, certo? Praticando 1. Quais são as sentenças que estão corretas? Analisando a alternativa correta. Essa daqui está correta? Apenas 1? Não, né? Apenas a 2? Não, né? Apenas a 3? Não. As que estão corretas é a número 1, a número 2 e a número 3. Olha só, né? São uma perguntinha de interpretação. Que a gente já pode começar a trabalhar isso nas nossas aulinhas de matemática, ok? Para que a gente possa desenvolver um pouco melhor os nossos pensamentos, certo? O que nós vimos nessa aula? Vamos agora analisar isso aqui e vocês vão fixar isso aqui, ó. O sistema de numeração possui algarismos características. São feitos agrupamentos de 10 em 10, de mãos em mãos, tá? Mão tem 10 dedos e por isso é chamado de sistema de numeração decimal, porque sempre de 10 em 10 vai passar para um outro valor. A posição que o algarismo ocupa muda o seu valor e por isso é posicional, tá?
são duas coisinhas que vocês vão gravar nessa aula, tá? Os algarismos são organizados de 10 em 10, o agrupamento de 10 em 10, e a posição dos algarismos influencia no seu resultado, tá? Então é isso, pessoal, ficamos com essa aulinha. Na próxima aula a gente vai aplicar uma atividadezinha e desenvolver um pouco mais. Tchau!